Pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo, sou consultor em energia pela Chamal Energia. Hoje eu vou falar um pouco com vocês de um assunto que causa bastante dúvida em consumidores que estão em migração para o Mercado Livre, que é o seguinte: ok, você me propõe um contrato de 4, 5, 6 anos de energia e agora eu assumo o risco pela compra. E se eu errar essa estimativa? E se por acaso eu não for usar toda essa energia ou se faltar energia, como que eu faço uma gestão adequada no meu portfólio? Eu posso vender o que sobrar? Posso comprar no curto prazo se faltou? Como que funciona isso? Para entender um pouco melhor sobre esse assunto, vamos falar um pouco sobre como funcionam os contratos de energia no Mercado Livre e o processo de contratação em si. Cada empresa possui um perfil de consumo. Se é uma empresa do agronegócio, obviamente isso vai seguir uma sazonalidade com a safra. Se for uma empresa que produz plástico ou produz alguma coisa um pouco mais regular, talvez não tenha tanta variação, dependendo apenas da demanda do mercado. De toda forma, quando é feito um processo de contratação, sempre é considerado o histórico de consumo, que vai servir como um norte para a gente entender melhor como vai funcionar os próximos anos. Pode ser que nesse momento a empresa já preveja a entrada de mais uma máquina em operação, ou um crescimento, ou uma redução de carga. Tudo isso vai ser considerado, geralmente por uma consultoria, que vai fazer uma curva média de como foi os últimos anos e estimar algumas premissas aí baseado no que o consumidor passar. Feito isso, é celebrado um contrato de energia com uma geradora ou comercializadora, geralmente dimensionado pela média. Ok, dimensionamos o contrato pela média. Significa que todos os meses precisamos contratar e consumir aquilo que está no contrato? Não. Os contratos de energia possuem flexibilidades contratuais. O que seria isso? Eu peço um volume tal, um volume X de energia, mas esse volume ele possui uma flexibilidade que pode ir de 10% para cima e para baixo, até 50%, 40%. Isso depende muito de quem está te vendendo e do momento da negociação. Então, simulando um determinado mês, você contratou, por exemplo, 0,5 MW médio de energia. Ah, usei um pouquinho a mais que isso. Se esse pouquinho a mais estiver incluso naquele limite de flexibilidade superior, não tem problema, você fatura aquele montante ao preço do seu contrato. Mas pode ser que você consuma muito mais do que foi contratado. Nesse caso, ele usa toda a sua flexibilidade contratual, ou seja, a sua vendedora vai faturar o máximo possível daquele contrato e o restante fica a cargo do consumidor para que compre energia no mercado de curto prazo. E caso ele não compre, esse excedente vai ser liquidado na CCE e isso gera uma exposição ao agente. Da mesma forma, caso o consumidor contrate um montante de energia e não utilize por inúmeros fatores, como aconteceu mesmo esse ano com a pandemia, em março caiu muito o consumo, muitos consumidores tiveram sobra. Isso não tem problema do ponto de vista operacional na CCE. É possível sim, você como consumidor, realizar uma venda, uma cessão dessa energia ao mercado. Então vamos supor que os mesmos 0,5 MW médios tenham sido contratados, porém você utilizou um volume muito abaixo disso. A flexibilidade para baixo, a flexibilidade inferior, vai ser considerada na hora de verificar o seu consumo, vai faturar o mínimo do seu contrato e essa diferença você pode operacionalizar, seja por meio de uma venda a um outro consumidor ou a uma comercializadora, e caso você não venda, isso será liquidado na CCE, gerando lastro tanto em energia quanto financeiro. É óbvio que, do ponto de vista operacional, é muito tranquilo falar em vender energia ou comprar mais energia no mercado de curto prazo. Porém, nem sempre o preço está atrativo. A gente pode olhar agora mesmo, em dezembro, que o preço está basicamente no teto. Para quem precisa vender energia nesse período, ótimo, muito bom, porque vai vender a um preço bastante interessante. Mas quem ficou, por acaso, aí com uma falta no seu portfólio, que deixou para comprar agora, isso pode ser bastante desvantajoso. Então, o fato de você poder vender ou comprar nem sempre significa que vai ser interessante realizar essas operações. Um outro ponto importante a ser levantado é a questão do ICMS. Cada estado tem uma legislação específica sobre como funciona o recolhimento de ICMS sobre a energia no Mercado Livre. Em alguns estados é preciso declarar essa cessão, essa venda de energia, em outros não. Em outros estados você não consegue recuperar o ICMS nessa venda, você paga ICMS pela energia, mas ao vender você não recolhe. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de se fazer uma gestão de portfólio. Quais são os impactos de uma eventual venda e de uma eventual compra. E um último detalhe que é muito importante se falar também é o seguinte: muitos contratos no Mercado Livre possuem uma sazonalização. O que significa isso? Você contrata um volume médio, mas ano após ano pode dimensionar esse contrato ao longo dos meses de acordo com a sua curva de consumo. Você coloca um pouco mais em um mês, desde que tire um pouco mais de outro. Isso, aliado à sua flexibilidade, dá bastante segurança e uma margem muito boa para a gente trabalhar.
Mas claro, cada empresa tem sua curva de consumo e nem todas as empresas têm um consumo tão confortável e comportado assim ao longo dos meses. Finalizando esse assunto, a gente pode ver que tem muitos mecanismos no Mercado Livre para proteger contra a volatilidade. O contrato pode ser dimensionado de uma maneira tanto com histórico quanto com premissas futuras, ainda assim tem sazonalidade, tem flexibilidade do seu contrato. O mais importante em tudo isso é ter uma consultoria acompanhando a evolução do seu consumo, que saiba avaliar seu histórico e saiba dimensionar carga para os próximos anos. Assim, você nunca ficará exposto a preços desfavoráveis no mercado. Se a sua empresa está em processo de migração ao Mercado Livre e precisa contratar energia e tem algumas dúvidas, ou até mesmo se você já está no Mercado Livre há bastante tempo e o seu contrato não tem mais atendido o seu consumo, entre em contato conosco agora mesmo e saiba como podemos ajudá-lo com nossas soluções de gestão de energia. Obrigado e até a próxima.